Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Begônia. A begônia elatior é um arbusto baixo, que não atinge mais de 40 cm de altura. A planta nasceu como resultado do cruzamento de duas variedades diferentes de begônias. Por isso combinou todas as melhores qualidades. Ela difere de todas as outras espécies pelo fato de ser capaz de florescer mesmo na estação fria. Em um caule maciço, há folhas que se assemelham a um coração assimétrico. Na parte superior, elas têm uma cor verde intensa, e a parte inferior é muito mais clara. As flores da elatiora podem ser de qualquer tonalidade brilhante. Cuidados em casa. Para manter essa bela planta com aparência saudável e florescendo, ela precisa ser regada adequadamente, receber a umidade e temperatura e a luz corretas e ser totalmente protegida contra pragas. Localização e iluminação. A begônia elatior precisa de muita luz para crescer e florescer. A iluminação depende diretamente do número e do tamanho dos floretes emergentes. Observe que ela deve ser difusa. Se estiver sob luz solar direta, o arbusto se queimará e a cor das flores ficará pálida. Portanto, as janelas do sul não devem ser levadas em consideração. Coloque os vasos nos peitoris das janelas leste e oeste. O lado norte não será capaz de fornecer ao animal condições para o desenvolvimento normal. No inverno, em qualquer circunstância, a planta terá de ser suplementada com luz adicional. Temperatura na estação quente. Esse tipo de begônia deve permanecer a uma temperatura moderada de mais 20 a 25 graus Celsius. E no inverno o ar não deve ser resfriado abaixo de mais 18 graus. As flutuações de temperatura durante o dia e as correntes de ar são especialmente desfavoráveis para a elatior. Rega. Esse procedimento deve ser realizado com muito cuidado. No verão, regue seu amigo verde aproximadamente uma vez a cada 3 dias. Oriente-se pela camada superior do solo. Assim que ela secar, adicione imediatamente água morna e temperada. Não exagere na quantidade de umidade. Espere a água escorrer para a bandeja de gotejamento e, em seguida, despeje-a. No outono, acostume gradualmente a begônia a um estado de dormência, aumentando constantemente os intervalos entre as regas. Quando o arbusto murchar, remova a parte superior e leve o vaso para um local mais fresco, mas não frio. Com o início da primavera, começa a acordar sua beleza, aumentando a intensidade e a frequência das regas. Faça isso apenas gradualmente. Umidade do ar. No verão, é possível umedecer a begônia elatior com segurança e borrifando as folhas. Faça isso exclusivamente à noite. Caso contrário, as gotas de água sob a influência da luz solar deixarão manchas pouco atraentes. No inverno, recuse esse procedimento, pois a umidade e o frio podem provocar o aparecimento de fungos. O solo para uma ala florida deve ser leve e solto. Para isso, a mistura do solo é enriquecida com perlita ou fibra de coco. É permitido adicionar uma pequena porção de cal para reduzir a acidez do substrato. O fundo do vaso para um terço deve ser forrado com drenagem de pedaços de argila expandida. Se você quiser descar a terra da rua, a hipótese alguma cave sob um carvalho ou salgueiro. É melhor preparar uma mistura de solo com esses componentes. 20% de areia grossa, 40% de turfa, 40% de solo folhoso. Deixe o solo de molho em um forno aquecido onde despeje água fervente sobre ele para desinfetá-lo. Aqueles que valorizam seu próprio tempo podem comprar uma mistura pronta na loja. Alimentação e fertilização. Assim que os primeiros brotos começarem a aparecer no arbusto na primavera, é hora de alimentá-lo. Misture um fertilizante contendo fósforo e cálcio. Dilua com água e despeje elatior sobre a raiz. Repita o tratamento após 10 dias e repita-o regularmente durante todo o período de floração. Isso melhorará a qualidade e a quantidade de flores. No início da primavera, assim que transplantar a begônia, aplique um fertilizante de nitrogênio. Não faça mais experimentos com nitrogênio, pois isso causará uma reação reversa. Durante a dormência, é estritamente proibido alimentar a planta. Repotenciamento. Esse procedimento deve ser realizado somente quando a elatior ficar lotada no vaso antigo, aproximadamente uma vez a cada 2 a 3 anos. É aconselhável fazer isso em março, e o vaso deve ser selecionado com 3 cm a mais de diâmetro. O fundo deve necessariamente ser forrado com uma camada de argila expandida misturada com musgo sphagnum. Algumas horas antes do transplante, regue bem o arbusto. Em seguida, remova-o cuidadosamente do vaso antigo e transfira-o para um novo.
sem esquecer de colocar uma camada de mistura de solo sobre a drenagem. Preencha os espaços vazios do vaso com terra, pressione e regue bem. Prepare-se para que a begónia fique um pouco doente e, se as raízes forem danificadas durante o transplante, ela pode até morrer. Toda a begónia elatior é propensa a um rápido aumento de massa, por isso é necessário podá-la para deixar o arbusto exuberante e limpo. O primeiro procedimento é melhor realizado na primavera, quando a planta atinge 7 a 8 cm de altura. Aperte a parte superior e dê à planta o formato desejado. Depois disso, não regue com muita frequência até que a muda comece a crescer. Faça a próxima poda quando ela atingir 12 cm. Corte não apenas a parte superior, mas também os brotos laterais. Se notar que os botões laterais estão apontando para dentro, elimine-os, caso contrário a begónia ficará feia. Para dar uma aparência respeitável à ala, você também pode aparar os brotos inferiores. Use uma faca afiada, não uma tesoura, para não danificar a flor. Limpe regularmente a planta perante flores e folhas secas. A remoção das folhas inferiores permitirá que as raízes tenham acesso a ar fresco. Floração. Para que a elatior tenha uma floração exuberante e longa, assim que a brotação começar, remova todas as plantas femininas, deixando as masculinas. Não se esqueça de rejuvenescer seu amigo verde regularmente e, se o processo de floração ficar mais lento, substitua a mistura de solo. Reprodução. As principais formas de obter novos indivíduos de begónia elatior são: escolha a que você mais gostar. Por semente nesse caso, você precisa começar já em fevereiro. Coloque a caixa com a mistura de areia e turfa em uma bandeja com água levemente aquecida para dissolver o fertilizante. Quando o solo absorver a umidade e a água na bandeja esfriar, comece a semear. Depois de abrir o pacote de sementes, misture-as com uma pequena quantidade de areia seca e espalhe-as na superfície do substrato de turfa, sem pressioná-las contra o solo. Umedeça com um pulverizador. Cubra com vidro e coloque em um local quente. Certifique-se de que esteja a pelo menos mais 25 graus Celsius. Forneça ao plantio um dia de luz de 14 horas. Após cerca de um mês, os primeiros brotos devem aparecer. Quando as sementes brotarem, o vidro pode ser removido e a temperatura reduzida para mais 22 graus Celsius. Depois de uma semana, os talos, juntamente com um pequeno torrão de terra, são plantados em copos separados. Após 2 meses, você pode plantar as plantas jovens em vasos. Estacas. As estacas para plantio devem estar maduras e fortes, com pelo menos 12 cm. Para o enraizamento, elas são colocadas em substrato de turfa, que deve estar constantemente úmido. Quando as raízes estiverem vazias, transplante-as para um vaso com 6 cm de diâmetro. Após 6 meses, ela deverá ser transferida para um vaso de 10 cm. No futuro, transplanta à medida que as raízes crescerem, escolhendo um recipiente com 1/3 mais de diâmetro do que o próprio arbusto. Doenças e pragas. Como qualquer outra planta de interior, a begónia elatior pode sucumbir a ataques maliciosos. Na maioria das vezes, ela é assombrada por o colher-mole. Ele pode ser reconhecido pela placa de açúcar nas folhas, na qual os fungos fuliginosos se desenvolverão posteriormente. O parasita arrancará impiedosamente o suco das folhas, fazendo com que o arbusto murche e se deforme. Limpe a massa verde com um pano embebido em infusão de alho. Isso permitirá que você lide com essa praga irritante. Pulgões de estufa. Ele se alimenta do suco não apenas das folhas, mas também das flores. Como resultado, as folhas ficam amarelas e a cor cai. Você precisa se livrar do inseto com sabão, 30 gramas por 1 litro de água, ou solução de tabaco, 100 gramas em 1 litro de água. Insistir por 2 dias, depois coar e diluir com água 2 vezes. Mosca branca de estufa. Ela causa a descoloração dos folhetos. Combata a pulverizante com uma solução de sabão. Tripos de estufa. Causa crescimento atrofiado, amarelecimento das folhas e distorção das flores. Tem medo de solução de sabão, decocção de tabaco ou xlandina. Nematóide da galha. Esse pequeno verme se instala nas raízes e nas partes inferiores dos caules. Se você não tomar nenhuma medida, as raízes acabarão apodrecendo e o arbusto morrerá. Para combatê-lo, remova as partes danificadas das raízes e trata a mistura do solo com uma solução de formalina a 1%. Nematóide das folhas. Esse verme tem um efeito prejudicial sobre os brotos. Devido à sua atividade vital, aparecem manchas marrons nas folhas, e a parte superior fica curvada. Você pode tentar salvar a planta com uma solução de uterofos a 2%, mas se a lesão for forte, é melhor se livrar do arbusto imediatamente. A elatior pode ficar doente e sem a participação de pragas,
O ídio forma uma placa branca e manchas nas folhas, que começam a murchar e cair. Você pode tentar curar a flor usando sabão corporoso e líquido. Para 20 gramas de sabão, tome 2 gramas de sulfato de cobre, despejando a mistura em 1 litro de água. Podridão cinzenta. Manifesta-se como uma placa branca e aquosa na parte superior da planta, que gradualmente se transforma em uma desagradável podridão marrom. O caule apodrece e cai. A mesma solução de sabão e domo ou qualquer fungicida ajudará a curar a begônia. Mancha bacteriana. Caracteriza-se pelo aparecimento de manchas aquosas que cobrem as folhas, fazendo com que elas fiquem pretas. Nesse caso, uma suspensão de 0,5% de cloreto de cobre ajudará a restaurar a beleza anterior da planta. Após 2 semanas, repita o tratamento para fins preventivos. Manchas e anéis. É improvável que a remoção de manchas verde e amareladas da begônia seja bem sucedida. O mais provável é que o arbusto tenha que ser destruído e o vaso desinfetado. Propriedades medicinais. A begonia e latior emite fitoncidas em quantidades tais que podem matar estafilococos. Portanto, os vasos com essa planta devem necessariamente estar presentes em hospitais, escolas e jardins de infância. Tipos de begônia. As variedades de begônia e latior são diversas, mas sempre invariavelmente belas. Vamos considerar algumas delas. Baladinho pode agradar aos proprietários com 7 dúzias de flores de diferentes tonalidades, do branco ao vermelho vivo. O arbusto cresce geralmente até 30 cm. Não se pode tocar nas inflorescências, caso contrário você manchará as mãos. Borias. As folhas são excepcionalmente brilhantes, e as flores surpreendem pela duração da floração. Geralmente são rosa com uma borda branca. Com os devidos cuidados, ela pode florescer 2 vezes por ano, mesmo quando todas as outras congêneres estão dormentes. Atinge uma altura de 40 cm. As flores podem ou não ser felpudas, mas são sempre de 2 tonalidades. Charisma. Uma variedade de baixo crescimento com folhas brilhantes. As inflorescências de terri podem ser salmão escuro, laranja ou rosa escuro. Anabel. Adequada para cultivo em ambientes internos ou externos. Floresce em inflorescências felpudas amarelas brilhantes. Azotus. Um pequeno arbusto com flores terri rosadas bastante grandes. Como você pode ver, para obter um belo arbusto decorativo com floração exuberante, é preciso observar certas condições de manutenção. Se puder proporcionar à begônia e latior um microclima adequado, a flor agradecerá plenamente.